vitória suada do Santos Futebol Clube. Um jogo nervoso, né? Um jogo em que o Santos pressionou durante toda a partida. Tiveram diversas situações e interferências, tanto do técnico de campo quanto do VAR, que influenciaram também na forma como se deu esse jogo. E a gente vai analisar essa vitória importantíssima do Santos sobre o Curitiba, 2-1, um jogo que mantém o Santos Futebol Clube vivo na busca pela manutenção do Campeonato Brasileiro, para se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e que agora também terá, né, daqui para frente, só jogos dificílimos. O Santos respira, tem uma diferença agora de 2 pontos, mas dependendo do próximo jogo, se não mantiver uma regularidade, pode novamente voltar para essa zona incômoda. Então vai precisar realmente agora tentar somar o maior número de pontos para tentar se distanciar e não mais visitar a zona de rebaixamento. Essas e outras informações vocês ficam sabendo aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que vocês possam sempre estar bem informados, atualizados, com notícias diárias, informações e muita opinião sobre o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Com relação à partida, a gente tem que destacar a garra, a dedicação dos jogadores que, se não conseguiram vencer na técnica, venceram na raça. É esse Santos, independentemente, né, de poder ter desempenhado um melhor futebol, mas é esse um Santos que a gente espera até o final do campeonato. Um time com garra, né, que vai se dedicar para que o Santos consiga realmente se salvar. E isso vai passar muito dos seus principais jogadores, né? O Santos teve a volta do Soteldo, teve a volta do João Paulo e teve a volta do Jean Lucas. Jogadores que foram importantes para que o Santos pudesse conquistar essa vitória. Além, claro, do Marcos Leonardo, que a gente vai falar, o próprio Lucas Lima, que fez uma partida melhor, mais consciente, teve bons momentos no jogo. É esse o Lucas Lima que a gente precisa para conseguir se salvar, né? E a segurança ali do Rincon e uma bela partida da zaga do Santos, que conseguiu ganhar todas as bolas aéreas da partida e que teve uma participação muito boa, principalmente do Joaquim. Então, no começo do jogo, o Santos começou ali, né, de uma forma bem intensa, e logo no início a gente vê um gol de falta, uma cobrança perfeita do Lucas Lima e um gol do Joaquim, né? Mais um gol, né? Mais um gol de cabeça, um jogador que sempre está aparecendo muito bem nessas bolas paradas desde a chegada do Marcelo Fernandes, e que, tirando o jogo, né, que foi péssimo contra o Internacional, o Joaquim ele vem aí numa crescente. Ele vem crescendo, tendo participação nos gols do Santos, né, seja com assistência, igual gol que ele cabeceou ali, a bola sobrou para o Rincon em jogos anteriores, ou mesmo participando diretamente do gol. Então é um jogador que nessa reta final, nessa fase final do Campeonato Brasileiro, ele tem se mostrado muito importante para o Santos. Fez uma partida segura, teve até alguns lances ali, uma jogada de linha de fundo, que ele parecia até um ponta, jogou ali com desenvoltura. É um jogador que está mostrando, né, que tem qualidade e que, se tiver um time com melhores peças, mais encaixado ali, ele pode ainda acrescentar muito mais para esse time do Santos. Então ele fez boa partida, fez o gol ali no início. Realmente a gente esperava que seria um jogo tenso, porque o Curitiba praticamente rebaixado, né? Ainda mais agora com essa derrota, acho que fica muito difícil o Curitiba conseguir se salvar, mas ele tem vendido caro os seus resultados. Quem
pode acompanhar, quem pôde acompanhar aí os jogos anteriores do Curitiba, sempre são jogos que o time tem se dedicado. Esse atacante deles, o Slimani, né, é um atacante de qualidade e que ia dar muito trabalho para o Santos. A sorte, né, é que teve um jogador a menos e o técnico acabou optando por ele ser um atleta, né, na sua característica que ele fica mais parado ali. Ele não viu muita necessidade de continuar com ele, uma vez que o Curitiba tinha um jogador a menos. Então ele acabou substituído para que ficasse ali no ataque um jogador que tivesse mais mobilidade. Mas ele mostrou, né, teve trabalho, inclusive teve um gol do Curitiba que foi bem anulado, um gol que estava realmente impedido e que foi uma jogada dele. Então esse jogador, ele foi uma contratação interessante do Curitiba, né? O lateral direito também do Curitiba é um jogador bem interessante. Eu acho que o Santos pode analisar, né? São poucos jogadores ali do Curitiba que poderiam ali jogar, né? Que pelo menos nesse momento no futebol que tem sido que vem sendo desempenhado, poderiam até jogar em outros clubes da Série A. Tudo indica que o Curitiba vai cair e esse lateral direito, ele é bem interessante do Curitiba, um jogador jovem e que estava marcando muito bem, né? O Santos conseguiu a vitória, mas ele taticamente ele fez uma boa partida. E aí, né, a gente teve ali na sequência do jogo, depois desse gol, a gente imaginou que o Santos pudesse até abrir uma vantagem. O Santos fez o gol logo no início do jogo, né, em 4 minutos. Agora o Santos vai ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. É isso que a gente esperava. Que o Santos fizesse um gol logo no início, para que ele pudesse ter tranquilidade para ditar o ritmo do jogo. O problema, né, foi que esse árbitro, que já errou com o Santos, né, em outros jogos, né, já teve o erro naquele jogo contra o próprio Curitiba no primeiro turno, e novamente, né, agora ele dá um pênalti, né, de um lance do Dodô, que é preciso entender que o Dodô ele errou o tempo da bola, né, existiu sim uma falha do Dodô, no entanto, não foi pênalti. A regra ela é muito clara e o juiz ele mostrou que ele não entende de regra. Então a gente vê uma deficiência na arbitragem do Brasil muito grande, né? Inclusive o VAR, nesse caso, ele interviu, né, pedindo para que o juiz ele reavaliasse o lance. Quando ele vai até o VAR, eu pensei, agora realmente vai ser bem anulado, porque o jogador ele estava, a bola bateu na mão dele, ele estava olhando para frente, ele estava de costas. Quando um atleta sobe na bola, ele não tem como subir na bola com o braço grudado no corpo. É impossível ele subir dessa maneira, né? Ele não vai pular na bola parecendo um pinguim. Ele vai ter ali o movimento involuntário do braço. E a bola, ela bateu, ele estava olhando para frente, não teve intenção nenhuma, foi um movimento involuntário. Nesses casos, o pênalti ele não é aplicado. Então, o juiz mostrou que ele não entende nada de regra de futebol. O que é uma vergonha, um juiz de primeira divisão, né, num jogo importantíssimo como esse, ter uma falha como essa, porque esse resultado, esse pênalti dado, ele contribuiu para a maneira como se desenvolveu o jogo no restante da partida. Aí o VAR chama o juiz vai, né, na sua teimosia, ele fala, não, mas a bola bateu na mão dele, eu vou dar pênalti. É um absurdo, ele não entende da regra, né? Isso foi criticado pelos próprios comentaristas da TV, né, e que foram unânimes. A regra, ela é clara, e o juiz ele não seguiu a regra. Então foi um erro grotesco. Nisso, o Curitiba faz o gol. O João Paulo quase consegue pegar, foi uma bola no meio do gol, quase que ele consegue defender. E aí, nesse momento em que o Santos começa no 220, fez o gol, porque ele já tinha perdido um gol no começo. Eu pensei, será que o jogo vai ser igual o jogo contra o Red Bull? O Santos vai perder vários gols, né? Ficou aquele receio. Só que aí depois o Santos faz o gol. Falei, bom, agora vai ser um pouco mais tranquilo. E na sequência tem esse lance. E aí o Curitiba faz o gol, e aí o Santos aí entra naquela parte mental. O Curitiba fez o gol na sequência,
e estava bem postado. Depois começou a se ajustar no jogo, começou a ter uma marcação mais bem postada, e aí o Santos começou a ter dificuldade. Aí começou a entrar a questão mental. Pô, o Santos faz o gol, depois toma, né? Já pensou tomar uma virada ali? Ia ser, para a cabeça dos jogadores, ia ser muito complicado, né? O Santos estava jogando pressionado, vinha de uma derrota por goleada. Então não é fácil essa questão moral, essa questão do pensamento, né? Da moral dos jogadores ali para estar com a moral mais elevada, né? E estava abalada realmente por essa goleada. E aí a gente viu um Santos com muitas dificuldades. Só que aí, né, além desse erro do juiz, no final do primeiro tempo teve um outro erro. Acho que ele, para tentar compensar o erro que ele cometeu, ele vai e expulsa um jogador do Curitiba, num lance que não necessariamente precisaria ter dado amarelo. E aí prejudica também a partida. Então o juiz ele interferiu. O VAR no primeiro lance, no pênalti, ele tentou consertar e o juiz foi teimoso. Aí depois teve essa expulsão. Com essa expulsão, acabou sendo bom para o Santos, porque o Curitiba teve que mudar, ele teve que se retrancar, porque tinha um jogador a menos, o Santos pressionando, não conseguia finalizar, né, com tanto perigo no gol, né, macetava ali, ficava tentando, jogando a bola de um lado para o outro, tentando fazer, né, uma boa finalização, mas estava com dificuldade, o time se retrancou bastante. E aí, quando o Curitiba está com a menos, ele tira o Slimani, que era um jogador que poderia dar trabalho. Teve o gol do Curitiba que foi anulado, bem anulado. Aí entra no segundo tempo. O Marcelo Fernandes já não tinha mais a necessidade de ficar ali num 3-5-2, o Santos já tinha um a mais, não tinha necessidade de ficar com um zagueiro a mais, né? E aí ele começa a mexer no time, começa a colocar o time um pouco mais para frente, entra o Furt, né? Jogando junto com o Soteldo, junto com o Marcos Leonardo, né? E ele tira o Kevson. O Kevson realmente fez uma partida apagada, mas eu fiquei meio com receio na hora, falei, não sei se deveria tirar o Kevson, porque o Dodô já tinha subido errado naquela bola que acabou sendo pênalti, né? A gente sabe que ele não tem muita velocidade, né? O Santos ia perder um pouco naquela zona de campo. Apesar que estava com mais um jogador na frente, o Soteldo flutuava, então ele poderia também apoiar ali na esquerda, como o Soteldo fez realmente na partida, né? Jogou livre, mas ele fez boas jogadas ali pela esquerda. E aí o Dodô acaba ficando, né, na partida e entra o Furt. Aí, nesse momento, o Santos começou a ter muita dificuldade. A gente esperava que o Furt pudesse entrar e ter uma desenvoltura melhor, só que a marcação estava muito boa do Curitiba. Até então ele estava fazendo uma função tática defensiva perfeita no segundo tempo. O Santos não estava conseguindo encontrar espaços. E aí o Santos, né, o time foi inteligente numa jogada ensaiada. Naquela jogada de escanteio, o Lucas Lima, mais uma vez então ele fez uma grande partida, ajudou bastante o Santos nessa vitória. Ele dá um passe curto para o Soteldo, numa jogada ensaiada, eles esperavam um cruzamento. Ele dá o passe curto e o Soteldo tem a liberdade para partir para cima, a liberdade que ele não estava tendo, porque a marcação estava bem postada. Quando ele faz essa jogada ensaiada, que o Soteldo tem essa liberdade, ele consegue partir para cima do jogador e fazer aquela jogada de linha de fundo que ele faz muito bem. Ele parte para cima, ele quebra linhas, ele cruza a bola com perfeição e o Marcos Leonardo, que está em grande fase, faz o gol da virada do Santos. Né? Nesse momento a gente tem um alívio, porque o jogo estava começando a ficar muito tenso. Né? O Santos não conseguia jogar. Eu imaginava que o Patati fosse entrar e eu acho que era um jogo para o Patati. O Marcelo Fernandes, depois que fez o gol, ele desiste da entrada do Patati, porque ele realmente ia entrar. Porque o que acontece? O Santos estava muito bem do lado esquerdo. O Soteldo estava caindo, apesar de ele ter liberdade, ele estava caindo mais pelo lado esquerdo. Então a maioria das jogadas do Santos, elas se davam ali. Do lado direito, o Lucas Braga ele não estava bem. Ele fez uma partida média, né, vamos dizer assim, mas ele não estava bem, não estava conseguindo dar trabalho pela direita. Ali era o momento de entrar o Patati. Eu imaginava que se o Patati entrasse, ele poderia até fazer um gol nesse jogo. Né, porque é um jogador que ele ia dar a mesma força que o Santos estava tendo do lado esquerdo na direita. Ia confundir, atrapalhar a marcação do Curitiba, que estava muito boa. Então o Santos precisava de jogadores que quebrassem linhas.
E o Patati ele faz muito bem essa função. Inclusive, todos os jogos que ele entra com muito perigo, chegou a fazer gols que foram anulados. Então ele consegue incendiar o jogo também. Só que no momento que o Santos, que ele ia entrar, saiu o gol do Santos. Aí o Marcelo Fernandes opta por outras mudanças para não expor tanto o Santos. Aí coloca o João Lucas no lugar, né, no lugar do Lucas Braga, e aí vai fazendo algumas modificações, né? Então, coloca o Silveira, que também, né, entrou bem na partida, deu mobilidade lá na frente, e aí conseguiu também segurar um pouco mais a bola. E aí o Santos, né, teve esse gol importantíssimo com o Soteldo, que fez grande jogada. Então, assim, foi uma jogada muito inteligente, mais uma jogada ensaiada, né? O Santos, que tinha dificuldade, conseguiu, né, o Soteldo ter esse espaço nessa jogada, surpreendeu o time do Curitiba, e o Marcos Leonardo estava ali no lugar certo, na hora certa, se posiciona muito bem. Teve até pedido ali do Caio, né, comentarista ali da transmissão, pedindo até para que o Diniz possa ver o Marcos Leonardo na seleção. Ele está em grande fase. É o 9 que a seleção brasileira não tem nesse momento. Ele está jogando muito mais do que os que ali estão, né? A gente vê o Richarlison, que não está jogando nada, o Gabriel Jesus, e aí não tá funcionando esse ataque da seleção brasileira. E é um jogador que ia encaixar como uma luva, né? Então, assim, eu acho que para que o Santos consiga se salvar, ele vai passar muito por esses jogadores. A gente vai depender do Marcos Leonardo continuar fazendo gols, está se aproximando da artilharia, só faltam 3 gols do Campeonato Brasileiro, né? É um jogador que vai muito bem contra o Corinthians, e a gente espera que o Santos possa ter um resultado positivo, que é o próximo jogo. A gente espera muito do G. Lucas, que teve um primeiro tempo um pouco mais apagado, apareceu mais no segundo, com muita raça, consegue ir carregando a bola, tem visão de jogo, é um jogador que realmente joga de terno, ele é muito bom, e o Santos depende muito desses jogadores. Do Lucas Lima, que hoje fez a diferença. Apesar do Santos não ter tido um jogo vistoso, de ter sido um jogo difícil, um jogo tenso, né, por tudo que aconteceu ao longo dos últimos dias nessa derrota de goleada, essa pressão do Santos, mas ele fez uma boa partida, e a gente precisa do Lucas Lima, porque a gente não tem um reserva melhor do que ele. Tem jogadores que têm mais qualidade hoje em dia, só que a gente não tem ele no elenco, então a gente precisa do Lucas Lima. Quando o Santos tem um meio de campo mais atuante, com mais atenção, com mais mobilidade e com boa marcação, o Santos consegue os resultados. Foi um jogo duro, a gente esperava que o Santos ganhasse por 2, por 3, por 4, para poder reparar um pouco essa goleada sofrida, mas o importante é que venceu. Tem jogo que joga bem e não ganha, né? O jogo contra o Red Bull Bragantino foi isso. Então o que importa são os 3 pontos. O Santos conquistou uma gordura, tem 2 pontos de diferença, mas pode já perder essa diferença no próximo jogo, né? Tem jogos interessantes na próxima rodada. Tem confronto direto, né, do Vasco, e que vai jogar, se eu não me engano, com o próprio Goiás. Os dois que estão ali na zona de rebaixamento. Vai ter um confronto direto. O empate é o melhor resultado, né? Só que se um desses 2 times ganhar e o Santos não pontuar nesse próximo jogo, ele pode voltar para a zona de rebaixamento. Então o melhor resultado para o Santos é tentar ganhar do Corinthians, jogando fora da sua casa. É um clássico tudo pode acontecer, tem que estar com a parte mental mais ajustada, teve uma vitória para ter um alívio, né? Tem que tentar ganhar o jogo, porque o Corinthians também oscila demais, pode entrar numa zona de degola se não fizer os resultados nos últimos jogos, então também está pressionado, né? E ele tem muita dificuldade para atuar com times que jogam de forma mais defensiva. Então o Santos pode aproveitar isso. Eu acho que o 3-5-2 novamente vai encaixar muito bem para essa partida. E o Santos tem que tentar fazer o resultado. Se conquistar um empate, já é um ótimo resultado. Ele não vai depender de outros resultados, possivelmente, eu acredito que não, para se manter fora da zona de rebaixamento. Agora, se o Santos, né, ele perder e não tiver um resultado diferente do Vasco, que não seja um empate contra o Goiás, aí ele volta para a zona de rebaixamento. Então, se o Santos ganhar, ele pode até conseguir aumentar um pouco mais essa diferença para a zona do rebaixamento. Porque depois vai enfrentar o Flamengo. A chance de perder é muito grande. A gente tem que reconhecer, jogando lá no Maracanã.
e depois tem 2 jogos em casa, que são confrontos diretos. Vai pegar o Cuiabá e vai pegar o Goiás, que está hoje na zona de rebaixamento. O Cuiabá está um pouco mais acima, mas dá para vencer. O Santos vai precisar fazer os resultados em casa. O Santos, nesse momento, ele só depende dele. Ele tem que ganhar os jogos em casa e e aí ele já tá salvo. Agora, se ele escorregar em algum jogo em casa, ele vai precisar somar pontos fora. Por isso que é importante, ainda mais sendo um clássico, dá para o Santos tentar sair com uma vitória. Né? Vai ter todos os seus jogadores, a gente espera que não tenha nenhum desgaste físico, que não precise poupar ninguém, que o Santos possa entrar com força máxima, porque com força máxima, e a gente espera que o Santos consiga, até o final do Campeonato Brasileiro, estar com o maior número dos seus principais jogadores, porque vai precisar para conseguir sair dessa situação, né, que o Santos consiga os resultados para seguir vencendo. O mais importante é que o Santos conquistou a vitória, foi um jogo sofrido, a torcida fez o seu papel, foi o 12º jogador, apoiou como tem que apoiar, a torcida do Santos está de parabéns, porque está fazendo um ótimo trabalho fora de campo. E o Santos, mais uma vez, respira e tem chance agora de, talvez, não voltar a visitar a zona de rebaixamento. Precisa somar pontos e depois fazer os resultados dentro da sua casa. Tá certo, pessoal? Então é isso. Agora é hora de comemorar e o Santos vai poder descansar hoje os seus atletas e amanhã já volta novamente no último treino, né, já no jogo novamente contra o Corinthians, no domingo às 18h30, e a gente vai estar trazendo um conteúdo de pré-jogo aqui para vocês, tá certo? Então é isso, pessoal. Fiquem ligados, até o próximo conteúdo eu trago mais informações para vocês. Um abraço a todos e até a próxima.